Olha, a campanha eleitoral está sendo marcada por muita intolerância, principalmente nas redes sociais. Para debater o assunto, eu convidei a jornalista e especialista em comunicação digital, Érica Azusa. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Diógenes. Muito obrigada pelo convite. Qual a impressão que você tem sobre o uso das redes sociais na atual campanha? Diógenes, eu acredito que a eleição 2018, ela está sendo realmente um momento único em relação ao uso das redes sociais. Em nenhuma outra campanha eleitoral nós tivemos a presença tão forte das plataformas digitais como nessa. Eu acho que todas as pessoas, independente da idade, independente da sua opinião política ou da sua crença, está sendo bombardeado pelas plataformas. Já dá para a gente dizer que as redes sociais foram mais influentes do que a TV, do que o rádio na atual campanha? Eu acredito que sim. Eu acredito que esse ano teve essa diferença, né? Não desmerecendo a importância da TV, dos vídeos. Eu acho que as campanhas eleitorais no rádio e na TV continuam com a sua relevância, mas as redes sociais têm um perfil diferente de uso. Na TV e no rádio a gente recebe a informação. Na rede social, o eleitor busca a informação. Então, aqueles candidatos que souberam utilizar de forma estratégica cada uma das redes sociais com a sua linguagem própria para se comunicar e dialogar com o eleitor, teve mais condições de apresentação das suas propostas. Na fase de pré-campanha, isso ficou notório, né? Quer dizer, a influência das redes sociais. Tanto é que alguns candidatos fizeram uma bela pré-campanha e, de certa forma, nem precisaram tanto do rádio e TV. Aí o líder das pesquisas, Jair Bolsonaro, né? Mas o rádio e a TV era esperado com um ponto fora da curva nisso tudo. Sim. E parece que isso não se verificou, né? E teve o viés também de você mudar um pouco a linguagem da campanha, né, Diógenes? Eu percebi, pelo menos desta vez, que assim, eu já trabalhei com campanha política em TV, então assim, eu percebi muito a diferença da linguagem do candidato que tinha lá 2 segundos, 5 segundos, apenas dizer o nome, partido e vai lá nas redes sociais, que eu estou ao vivo agora nas redes sociais. E mesmo quem teve mais tempo no rádio e na TV, também fez a campanha com o viés voltado para a internet, né? Para a internet. E aí é aquela coisa, também, né? Cabe muito ao eleitor pesquisar a informação. Porque o que acontece muitas vezes nas redes sociais, Diógenes? A gente tem o que a gente chama de editor opaco, que são os algoritmos. Né? O algoritmo, o software que está lá definindo as informações que a gente vai visualizar, como no Facebook, por exemplo, faz muitas vezes com que nós, enquanto usuários, temos acesso somente às informações que a gente concorda. Faz com que a gente tenha acesso a uma bolha de informação e muitas vezes a gente não tem informação de opiniões contrárias. Então, por que a gente vê hoje cada vez mais a intolerância, né, nas redes sociais? Porque o ser humano conectado, ele não está tendo mais acesso a diferentes opiniões. E quando ele tem acesso, ele tem ferramentas na própria internet para bloquear essas informações. Para não seguir quem ele não concorda, por exemplo. Por que as pessoas estão tão agressivas na internet, hein? Por que as pessoas se escondem por trás do anonimato, né, das redes sociais e agem, inclusive, naquele efeito boiada? Essa é a grande discussão do momento, Érica. Existe determinadas situações que acontecem na rede social, Diógenes, que envolve essa questão do algoritmo, né, que faz com que você tenha acesso às mesmas informações de sempre, de acordo com a sua rede de contatos, a sua rede de amigos. O algoritmo, gente, só para explicar, são os números, né, que levam a um determinado resultado e ele capta ali suas preferências e tal, direcionando conteúdos. Em linhas gerais é isso. Exato, explicou muito bem. E, inclusive, não só direciona, como inclusive você mesmo, você enquanto usuário, edita o que você vê. A partir do momento que você só curte, só compartilha, só escreve determinadas informações, o próprio sistema faz a leitura daquela informação e te entrega aquela informação. Né? Quem usa o Twitter, por exemplo, percebe isso claramente com os robôs. Se você começa a twittar ali sempre informações sobre um determinado candidato, você vai conseguir encontrar, você vai receber muitas informações sobre o candidato que você defende ou informações sobre o outro candidato.
que pode estar utilizando robôs, né, machines mesmo, para poder espalhar essas informações. Tem muita gente perdida no espaço, mas eu lhe pergunto, como é que dá para identificar um robô? Esses robôs aí, principalmente do Twitter. É bem difícil, né? Assim, de forma visual, é difícil você identificar. Mas você consegue identificar quando você percebe uma linguagem totalmente alarmista, quando você percebe a repetição, a mesma informação, dia sim, dia não, você recebe ali aquelas mesmas informações. E a outra forma de você identificar isso, Diógenes, é acessando o perfil de quem está te seguindo, quem está te mandando essa mensagem. Às vezes tem 12 seguidores, 13 seguidores, é o jeitão do robô, às vezes né? é uma língua, é um idioma ali totalmente estranho, né? Às vezes é uma foto de alguém conhecido, mas com um nome diferente. Então, o mecanismo de produção de desinformação envolve vários critérios. Por isso que hoje, cada vez mais, se trabalhar a ideia do combate às notícias falsas, não é somente explicar para as pessoas o que são as informações falsas, o que são as fake news, mas mostrar para elas que cada um de nós, eu, você, quem está nos assistindo, pode combater a fake news. Não compartilhando? Né? A partir do momento que você não compartilha, né? Boato, rumor, algo que você não tem certeza do que é. E identificando o robô, né? Bloqueia lá, já evita que aquele robô prejudique. Antes da eleição, que é o assunto da fake news, eu acho que eu vou deixar para o próximo bloco, mas o TSE criou uma comissão para acompanhar a atual campanha, né? Da sua avaliação, pelo que você tem lido, acompanhado, funcionou, Érica, na sua opinião? Olha, Diógenes, funcionou em partes, na minha opinião. Né? Eu venho de uma experiência de 2 anos, né, como assessora de comunicação-chefe do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Acompanhou essa discussão de perto? Né? Exatamente. Foi na gestão do desembargador Dilermando Mota. E, assim, acompanhei de perto realmente essas discussões em eventos, enfim, teve encontros, muitos debates, né, os próprios magistrados tentando encontrar soluções, né, para se combater as fake news. Foi feito esse termo, inclusive, a princípio assinado por poucos partidos e, em seguida, né, 2 meses depois, foi assinado pelos demais partidos. Mas o que a gente percebe, Diógenes, é que esse é um desafio mundial. Sabe, assim, o Brasil, ele tem sim que trabalhar formas de se coibir a desinformação, formas de se punir as fake news, punir o usuário que produz conteúdo com esse intuito de gerar desinformação, de gerar difamação de alguém ou de uma empresa, né? Porque não são só pessoas que estão sofrendo com isso, né? Agora, nas eleições do primeiro turno, teve muitos casos de fake news envolvendo o nome de empresas. De você ver equipes de comunicação tendo que trabalhar para desmentir essas informações nas redes sociais. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que foi em partes, foi importante ter tido esse termo e muitas outras ações precisam ser feitas. Você vê que no Congresso hoje, por exemplo, a gente está com quase 20 projetos de lei tramitando, né, se discutindo a questão da punição das fake news. Pois a fake news rende pano para manga. No próximo intervalo, aliás, depois do intervalo, a gente vai continuar tratando desse assunto aqui na entrevista com Érica Azul. A gente volta já já. Estamos de volta com o RN Acontece, minha entrevista com Érica Azul, jornalista, especialista em comunicação digital. A gente estava falando sobre fake news. Fake news que, enfim, tem candidato agora na reta final da campanha reclamando muito das notícias falsas. Tanto de um lado como do outro, né? Como combater? Pergunta do milhão. Olha, Diógenes, eu costumo dizer que combater notícia falsa, o melhor jeito de combater notícia falsa é usar notícia com qualidade. Checar. Sabe? É checar. O melhor jeito de combater informação é com informação. Né? E aí essa informação ela precisa ser verificada, ela precisa ser checada. Hoje, assim, existem vários tipos de desinformação. Se a gente for pensar numa paródia, numa sátira, são ideias desenvolvidas para passar uma determinada informação, mas que pode gerar uma fake news, por exemplo. Você tem a questão do contexto. Uma foto real colocada num contexto irreal. Você tem a questão de você ter um texto feito com afirmações de um
candidato há um mês atrás, postado hoje como se fosse uma afirmação de hoje. E tudo isso são coisas que o leitor tem condições de checar. Né? Então, a atividade de fact-checking, de verificação de fatos, que hoje está sendo tão discutida, né, na área do jornalismo, ela precisa ser popularizada, ter visibilidade para que todo mundo saiba fazer isso. Agora mesmo, após as eleições do primeiro turno, eu percebi no Facebook muitas pessoas compartilhando notícias de setembro, de agosto, como se fosse a notícia de hoje. E aí, quando você abre a informação, quando você abre lá a página, você vê, não, a notícia foi publicada dia 3 de setembro. Então, não faz sentido essa informação hoje. Então, o conselho é que as pessoas bebam em fontes seguras, né? Tentem ver os sites com credibilidade, principalmente os sites jornalísticos, também os sites institucionais, né? Sim. Para poder checar as informações. O mais importante, sabe, Diógenes, é realmente assim, a pessoa ter a possibilidade de pesquisar em vários veículos, sabe? Eu sempre defendo muito isso nos cursos, nas palestras. E evitar o compartilhamento logo de cara, né? Exato. Muita gente compartilha sem ler. Né? Então, assim, você ouviu, você leu, você assistiu ou você só compartilhou? E se tratando de fake news, qual foi a ferramenta, qual foi a plataforma mais usada na sua opinião? Acredito que o WhatsApp. Esse ano, realmente, o WhatsApp ele fez diferença na campanha eleitoral. Né? Inclusive com estratégias de marketing voltada para a utilização dessa plataforma. Criação de centenas de grupos, né? Grupos e informações compartilhadas, e aí você acaba utilizando muito o perfil, o comportamento do eleitor em grupo, que é diferente do comportamento individual. Né? Em grupos de WhatsApp, por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade de refutar a informação. Sabe, de discordar. Você recebe ali uma informação e você para e pensa, poxa, eu vou discordar e vou criar uma polêmica e vou entrar numa briga? Ou eu vou deixar a coisa circulando e ver no que dá? E com isso, faz com que muitas pessoas compartilhem informações falsas, repassa essas informações, né? Os participantes acabam encaminhando essas informações, muitas vezes sem nem ler, sem nem clicar lá no link e ler o que é a informação. Então, é uma questão de conscientização individual. E por trás de alguns perfis, as pessoas se revelam, né, Érica? Tem também o efeito manada. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador. Exatamente. Tem o efeito manada e tem a questão do viés de confirmação. Né? A tendência nas redes sociais, seja no WhatsApp ou qualquer outra plataforma digital, é você concordar com aquela informação e deixar a coisa seguir. Né? E o efeito manada tem muito a ver com o contexto de você concordar com aquela informação e escrever aquilo ali. E não simplesmente sair refutando e criticando aquela informação, e isso pode gerar determinados posicionamentos, né? Nas mais variadas áreas, não só na área política. As pessoas, de uma maneira geral, estão sabendo lidar com as redes sociais na sua avaliação? A gente está tratando aqui muito o foco na eleição, mas de um modo geral, as pessoas estão sabendo utilizar, estão aprendendo, estão criando, inclusive, um modo social de uso? Sim, eu acredito que sim, Diógenes. Eu acho que, assim, apesar de todos os problemas, né, que a gente vê acontecendo, talvez pelo uso enérgico, enfim, diário, excessivo, né? Eu costumo dizer que a gente usa hoje as redes sociais de forma muito instintiva, né? Assim, ninguém para pensar que vai piscar, por exemplo, piscar os olhos, né? E o uso das redes sociais está muito assim, é instintivo. Você entra num local, você é bem atendido, você já compartilha ali, você faz o check-in. Né? Você, agora no período das eleições, tem um determinado voto, você faz questão de usar as redes sociais para se pronunciar. A rede social, ela valida, né? O ser humano hoje usa a rede social para validar as suas crenças, suas opiniões. Agora, as consequências disso, a forma como isso é colocado e como isso é interpretado, né? Porque a gente tem que entender que na internet tudo está registrado e é interpretado e cai na memória digital. Né? Hoje você tem, por exemplo, 99% das empresas que vão recrutar um novo funcionário, pesquisa o nome daquele candidato na internet. Então, o que você compartilha nas suas redes sociais hoje está fazendo parte do seu currículo. Isso. Né? Então, a gente tem que estar trabalhando realmente essa visibilidade do comportamento e do uso eficaz das redes sociais, porque ela envolve todas as nossas áreas do conhecimento e envolve todas as nossas ações. Uma pessoa que vai fazer uma viagem hoje, por exemplo, toda a jornada do turista
passa pela internet, né? Desde a escolha do local, desde a compra da passagem, até chegar no local, fazer selfie, tirar foto, compartilhar com os amigos e dialogar. Então, a rede social hoje ela faz parte do nosso dia a dia. Cabe realmente a gente, né, a cada vez mais entender como isso funciona, e nesse sentido eu acredito que estamos no mesmo barco. Né? Fazer um bom uso. O bom uso, exatamente. Tanto os imigrantes digitais, que somos nós, né, que crescemos numa fase que não tinha internet, que fazia trabalho na escola sem acessar o Google, né, que fotografava com máquina de filme. Eu não sou tão antigo, não, e até sou, mas comecei com máquina de escrever. Máquina de escrever. Fax, isso não existe. Foi ontem, mas né? tem essa geração mais nova, nasceu no mundo digital. Já né? são os nativos digitais. Né? Então, eu digo que hoje o uso das redes sociais, ele vai ainda passar por grandes transformações e a gente vai ter que trabalhar cada vez mais esse diálogo, né? Como conviver com a diversidade e como dialogar nas redes sociais é o nosso grande desafio. Tudo isso que a gente está discutindo faz parte também de um projeto de Érica Azusa, que é Papos Mídias, né? Inclusive, um dos eventos, eu participei aqui em Natal há cerca de 2 anos. E muito legal. Como é que está o Papos Mídias? Exato, Diógenes. Então, o Papo de Mídias é... Papo de Mídias. Papo de Mídias, exatamente. Que, inclusive, no início era Papos Mídias mesmo. Você não então falou errado, não. Eu falei errado. A gente está fazendo um trabalho, Diógenes, exatamente voltado para a conscientização do uso e do consumo correto da informação. Né? E isso envolve os encontros, como o que você participou, né? Foi um dos nossos palestrantes lá em 2016. A gente falou sobre jornalismo e redes sociais. Pois é, falando da experiência, né? Do portal nominuto.com, principalmente, né? Exato. E aí, assim, já estamos indo para a nossa 8ª edição. A 8ª edição vai ser agora no mês de novembro. A data ainda não está fechada, mas vai ser no auditório do Sebrae. E já deixo aqui a você e aos seus telespectadores o convite. A gente tem o Instagram, o @papodemídias, e a gente coloca todas as informações lá. Que bacana. Então, boa sorte do seu trabalho e que a gente tenha um ambiente digital saudável, né? Porque tem que ter um bom uso dessas ferramentas que são muito bacanas, são extremamente envolventes. Como a gente falou aqui, a gente usa excessivamente hoje em dia, mas tem que fazer a coisa funcionar bem. Muito obrigada, Diógenes. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Obrigada.